quer. Porque quando a gente vai ao médico, nós queremos o melhor médico, né? E médico vem da palavra lá dos gregos, de Hipócrates, há 5 séculos antes de Cristo, que é aquele que cuida, aquele que olha para a pessoa com carinho para diagnosticar. Então eu disse, eu quero o melhor, porque eu não estou bem. Quando a gente está assim, com apatia, não está sabendo bem o que fazer, eu digo, já sei. Vou marcar uma consulta com o melhor médico, e vai ser com ele, vai ser com Jesus. De certo, ele até arrepiou os cabelos, né? Porque quando eu marco uma conversa com Jesus, eu faço ele sentar ao meu lado e digo, agora tu vai ter que me escutar, porque eu tenho um monte de coisa para falar contigo. E eu falei assim, ó, e não é só comigo não, porque vai ter uma série de gente fazer uma consulta com Jesus, quem não quer, né? Quem aqui não quer conversar um pouquinho com Jesus e contar das suas dores, das suas angústias, da sua ansiedade, ou quem sabe falar também dos seus momentos de alegria com Jesus, imagina, compartilhar uma alegria com Jesus. Então agora é um momento, porque por vezes nós temos determinadas dores que não há médico, que não há laboratório bioquímico que decifre, né? Olha, tá tudo bem, bioquimicamente não é assim? Colesterol ok, glicemia ok, tá tudo bem, sódio, potássio, tudo bem. O que eu tenho? O que o meu corpo está mandando, né? Através do perispírito e coagulando no meu corpo somático e dizendo, bora mudar alguma coisa, bora prestar atenção nesta mensagem. E aí a primeira coisa que Jesus falou para mim, disse, Silvana, eu não trabalho pelo acaso. Eu trabalho com tudo muito bem organizado, tem que ter hora marcada, tem que ser tudo muito certinho. E eu quero te dizer os primeiros recados, eu digo, então diga porque eu vou passar para os meus colegas. Para marcar uma consulta comigo, há prerrogativas, há um processo de organização, porque nós nunca estamos desamparados, ele disse. Vocês todos estão amparados. Mesmo que não marquemos uma consulta ou que não fiquemos na fila, né, aguardando, nós já estamos recebendo. E ele disse que o momento de melhor recebimento energético que nós temos é na hora do nosso sono noturno. Eu disse, é mesmo? Ele é? E disse, numa existência de mais ou menos 70 anos de idade, dormindo cerca de 8 horas por noite, a gente vai diminuindo, né? Às vezes nós vamos tendo dificuldade de dormir, mas vamos colocar mais ou menos esse percentual. Nós passamos 24 anos da nossa vida dormindo. Puxa vida, será que esses 24 anos é para jogar fora? É um desperdício? É uma perca de tempo? Não. Ele disse que nesse momento que nós entramos num sono mais profundo, porque nós temos uma arquitetura de sono, né? Temos um sono mais leve, depois entramos num sono mais profundo e depois o despertar. Passamos por vários períodos, cada um tem uma arquitetura bastante singular. E ele disse, nesse período do sono profundo, nós recebemos o amparo da espiritualidade. Aí eu pensei, ai Jesus, às vezes eu tenho certeza que nem do corpo eu saio. Eu tenho certeza que nem do pé da cama eu consigo me distanciar como espírito, tamanha magnetização devido às preocupações, à ansiedade, ao apego à matéria. Ele disse, minha filha, não te preocupes, porque tu és atendida. Todos nós somos atendidos. Durante o sono, a espiritualidade organiza caravanas para recompor o nosso conteúdo energético. Olha que maravilha, gente. Cirurgias, nós sofremos cirurgias perispirituais. Por isso que muitas vezes nós nos acordamos tão bem e a gente não sabe de onde, né? Eu estou bem, estou com
com aquela alegria, aquela coisa boa. Então, é esse processo do sono que faz com que a gente revitalize as nossas células somáticas e perispirituais. Então, há um fluxo energético muito grande. Por isso, a primeira coisa que ele falou para mim nessa consulta: como anda a qualificação do teu sono? Eu digo: Márlia, não anda muito boa. Às vezes eu durmo mais cedo, desperto durante a madrugada, demoro para dormir e depois volto a dormir. E ele disse: não fique preocupada, tu és atendida. E eu lembro que quando eu era mais nova e tinha minhas filhas pequenas, eu tinha uma energia que eu incomodava os outros, eu tinha uma energia que eu cansava de ter energia, de fazer coisa, né? E eu lembro que eu acordava as minhas filhas, né? Então eu acordava muito cedo, às 5 já tinha feito o exercício, aí arrumava o café para acordar as meninas, e cada dia eu inventava um animalzinho para ir acordar. Então às vezes eu acordava elas com o relógio cuco, cucu, cucu. Gente, eu levava cada travesseirada delas: mãe, para com isso. Outro dia era coruja. Até hoje, quando eu falo: olha, a coruja vai acordar vocês, eu fazia mas isso não é barulho de coruja? Mas eu acordava, porque eu era, acho que até tóxica de tanta energia e alegria de manhã. Mas isso era porque eu tinha a revitalização. E muitas vezes a gente vai perdendo isso, né? Mas, queridos amigos, isso também faz parte da nossa cronologia, do nosso padrão biológico. Muitas vezes a gente vai modificando o nosso patamar de desligamento, o nosso horário de descanso. Muitas vezes nós trocamos o dia pela noite, temos uma hipersonia diurna, né? Tem muitas pessoas que gostam de dormir durante o dia. Por que será? Porque a gente se apaga para o dia e se acende para a noite. Então, isso tudo a gente tem que conversar com a gente mesmo. E essa conversa eu tive com Jesus e repassei para ele. Mas ele disse: olha, tem outros parâmetros antes da consulta que a gente tem que dar uma avaliada, que não é só o sono. É a qualificação da comida que você está ingerindo. Eu disse: ah, lá vem, porque eu ando com um pouco de síndrome, porque eu ando pesquisando na internet. Agora eu parei, porque eu estava assim, não podia comer carboidrato porque faz mal, tem glúten, e não podia comer isso porque eu digo: meu Deus, do jeito que eu gosto de comer, eu vou ter que parar, vou ter que cercear tanto a minha alimentação. Ele disse: não, mas não é dessa alimentação, é como você faz a sua alimentação. Porque muitas vezes nós estamos fazendo o nosso café da manhã e já estamos reclamando: ai, que abuso, fazer de novo, o que eu vou fazer de almoço de novo, todo dia fazer comida? E ai, que saco, tive que acordar cedo. Porque muitas vezes a gente acorda, resguarda 5 minutinhos a mais na cama, e esses 5 minutinhos a mais atrapalha o dia da gente todinho, né? Porque a gente mal toma banho, mal toma um gole de café, e se a gente tem filho pequeno, a gente sai xingando as crianças: vamos que a gente está com pressa, né? E acha que todo mundo tem que sair da frente porque eu estou atrasado. Não é assim, pessoal. A vida não obedece esse fluxo. Todos nós temos o nosso tempo, e se estamos com pressa, então bora acordar um pouquinho mais cedo para que a gente facilite a nossa vida. Porque por vezes, num despertar mal feito, nós comprometemos todo o nosso dia, o nosso humor, nós ficamos carrancudo. Quem aqui acorda bem, assim, sorridente? Aí uma querida levantou o dedinho: como é o teu nome, meu amor? Marina, beijo para você, amor, que bom, porque a maioria da tua idade acorda achando muito ruim ter que acordar. E tem adultos também que acordam dizendo assim: bom dia só se for para você, para mim só depois das 10 horas. Eu levo cada susto, eu digo: meu Deus do céu, o que é isso, né? E a gente tem que respeitar
as diferenças. Então, pessoal, voltando à nossa comida, tem gente que diz assim, ai, Silvana, mas eu só como fora. Eu almoço fora, tomo café fora. Não faz mal. Faça uma pequena oração, não precisa oração de 5 minutos, é uma mentalização, agradecendo aquele que fez a sua comida, que picou ali a cebolinha, que arrumou o prato e que você vai se alimentar. Então, são coisas pequenas do dia a dia que nós vamos gerando para nós um estado saudável de viver, porque senão a gente complica muito a vida da gente, né? E vai deixando tudo assim muito atrapalhado, muito sem graça. Vivemos tempos tão carrancudos hoje em dia e às vezes a gente pode exercitar o bom humor. Tem uma colega aqui que diz que não pode fazer atendimento fraterno, né, Eti? É a Eti. Aqui a gente escancara os nomes. Por quê? Porque ela ia elevar tanto o humor da pessoa, mas é a pessoa indicada, então, né? Para dizer, olha, eu te acolho com a tua dor e te acolho com a tua alegria também. Porque a gente precisa disso, de um abraço, de alguém que nos empurre para frente. E hoje eu estava assim, eu estava precisando, então bora conversar com Jesus. Então ele me deu esses tópicos, cuida do teu sono, ao dormir, cuida da tua alimentação, da alimentação mesmo, e cuida do teu despertar. Porque se antes tu tinha tanta energia e hoje tu já acorda querendo ficar um pouquinho mais na cama, respeite o teu corpo, mas não permita que ele te domine, né? Te dê uma sacudida. Ai, tá frio, não faz mal, bora tomar um gole de café, fazer uma caminhada, vamos para o trabalho quem trabalha, e quem faz outros tipos de trabalho, porque trabalhar a gente sempre trabalha, né, gente? Estamos na rua, já cumprimentamos alguém, já estamos sendo útil. E no Evangelho define o trabalho como toda tarefa útil. Então, é uma maravilha sermos e estarmos vivos. Então, portanto, esse é o primeiro recado. Mas eu disse assim, ai Senhor, mas só isso não basta para mim, eu preciso de uma baguinha, um remedinho. Quem não gosta, né? Gente, como a gente gosta de um remedinho. É remedinho para dormir, é remedinho para acordar, é remedinho para isso, é remedinho... A gente vai na farmácia, se tivesse pílulas da alegria que não fosse a fluoxetina e a sertralina, ia ser tão bom, né? Me dá um pouquinho desse remedinho que vai me deixar um pouco mais alegre, mas nós ainda precisamos, por modulações neurológicas, tomar determinados medicamentos para que a gente estabilize um pouquinho mais. Mas eu queria, então, uma baguinha, eu preciso de um remédio. E ele sai, então, eu vou te dar. Em primeiro lugar, eu vou te passar fisioterapia. Eu digo, não está brincando, o senhor vai me passar fisioterapia. E sim, fisioterapia espiritual. Eu disse, jura? Existe? Ele, claro que existe. Você já observou quantas pessoas saem para levar os seus bichinhos, seus animaizinhos, para passear, né? Para fazer o xixi, para fazer o cocô, para dar a voltinha ao cachorrinho. Quem tem cachorrinho e sai para passear aqui? Bastante. E eu não tenho, mas eu vejo meus vizinhos, e às vezes a minha filha deixa um pacotinho lá em casa, que é o Rodolfo. O Rodolfo é o cachorro dela. E aí eu tenho que sair para passear com o cachorrinho. Então a gente destina o tempo para os nossos bichinhos, né? Quantas vezes quem tem pais idosos ou quem trabalha numa instituição com idosos, põe o idoso no sol, tira do sol e cuida, limpa a boquinha. Então a gente tem um cuidado com essa pessoa. E com outras tantas pessoas a gente cuida. Quem tem netinho, meu Deus, é um cuidado com esses netos, né? Aí é uma alegria, tudo. E por que você não faz esse cuidado com você, esse autocuidado? Ai, não, será? Estou com preguiça. Faça, isso é fisioterapia espiritual, é ter o respeito que você merece para consigo mesmo. Ai, hoje eu não estou com vontade de caminhar no sol. Vá sem vontade. Depois, se a vontade quiser, ela vem atrás. Mas às vezes a gente precisa ir sem vontade mesmo.
caminhar, pegar sol, parar um pouquinho, né? Às vezes a gente fica só escutando o luxo do barulho das ondas do mar. Olha só, eu tinha um colega, vocês não vão acreditar, ele se irritava com o barulho das ondas do mar. Eu digo, não, então tu tá no último grau de estresse, porque não é possível. Ele disse, não posso ficar perto da praia, é aquele tchá, meu Deus. E eu tenho um irmão que mora no sítio, até essa história eu já contei, mas é uma história que me chamou muita atenção, porque eu vivenciei. Eu estava dormindo lá no sítio com eles, eram umas 4 horas da manhã, eu escuto um barulho de tiro, para mim era tiro. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Ele disse, eu estou jogando bombinha para calar os passarinhos. Eu digo, ai, tá tudo louco mesmo. Não é possível, meu irmão. Tu mora num sítio, deixa os passarinhos cantar, mas eu não consigo dormir. Eu digo, meu Deus, olha só os remédios que Deus dá para nós e nós desperdiçamos, né? Achamos que é incomodação. Então, o primeiro remédio, ele disse, faça fisioterapia espiritual. O segundo, isso ele disse 3 vezes por dia, e parece xarope, né? Xarope que é assim, você vai para casa e tome uma colher de sopa 3 vezes por dia. Ele disse, a oração. A oração. Eu disse, jura? A oração como medicamento? Ele disse, a oração é como um mantra. Vai diminuindo a velocidade das nossas ondas mentais e vai favorecendo uma conexão com o divino. Então, mesmo que você comece mecanicamente o Pai Nosso, vou lá rezar o Pai Nosso, daqui a pouco você vai entrando na onda magnética daquela oração e vai trazendo para você uma paz interior que só a oração nos traz. Então, usar como medicamento, 3 vezes ao dia, olha que beleza. Então, muitas vezes são coisas que estão tão à nossa mão e a gente não utiliza. E o terceiro medicamento, porque a farmácia de Jesus é riquíssima, gente. Tem de aromas para a gente cheirar, né, sentir, nos acalmar, e de vários produtos. E o outro que ele deu para nós é assim, aumente um pouquinho o conteúdo, o gradiente de concentração em química, a gente fala muito em gradiente de concentração, aumente, né? Aumente um pouquinho o gradiente de concentração da sua paciência, minha irmã. O seu limite está muito curto, o seu elástico está muito estendido. E você estendeu o elástico não só para você caminhar, você acha que todo mundo tem que caminhar nessa linha tão estreitinha. E quem sai dessa linha reta é porque não serve mais na sua vida. Será que é assim a vida da gente? Nós traçamos o que é certo, o que é errado para mim e deve servir para todos. Gente, entre o certo e o errado, entre o preto e o branco, há muitas colorações, há muitas tonalidades. Então a gente não pode achar que somos donos da verdade absoluta e universal. Se for uma verdade absoluta para mim, ainda ok. Agora, universal, imagino que é certo para mim, deve servir para todos, não. Então, olha os remedinhos que está em nossas mãos e que Jesus, como irmão, como mestre e como médico dos médicos, deixou para nós. E aí, ele disse assim, tenha um pouquinho de autoconhecimento. Aí eu emburrei, porque eu emburro quando falam de autoconhecimento, eu fico muito chateada. Porque, gente, o processo de autopercepção e de autoconhecimento é um processo extremamente difícil. Muitos de nós, 80% dos espíritos encarnados, passam mais da metade da sua atual existência sem se autoconhecer, sem saber para o que vieram fazer aqui, qual a sua função, qual a missão. E eu pergunto para vocês,
E os 20%? Desencarna até... Desencarnam sem saber o que vieram. Será que está aqui? Não, né? Nós vamos aos poucos, vamos descobrindo. Às vezes um pouquinho a gente descobre, mas é muito sério. Muitas vezes esse processo de autoconhecimento, quando a gente trabalha numa reunião doutrinária, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso é melhor para título de estudo em grupo, onde a gente pode fazer várias reuniões, porque dentro de nós, dentro dos quadrantes psicológicos, o maior deles é o que nós desconhecemos de nós mesmos. Então, quando alguém diz assim, vai te autoconhecer, eu digo, mas eu não consigo, sozinha eu não consigo. Eu preciso de alguém que me oriente, de alguém que me escute, de alguém que me mostre um norte. Pode ser um atendente fraterno, pode ser um psicoterapeuta, pode ser uma palestra doutrinária, mas muitas vezes sozinha eu não consigo alcançar esse processo da autopercepção. Por mais que eu faça oração, por mais que eu faça meditação, muitas vezes nós precisamos de ajuda para esse processo do autoconhecimento. E numa existência, às vezes a gente tem uma percepção um pouquinho curta do que nós somos, porque na verdade nós somos uma essência divina. Nós somos criados segundo a imagem e semelhante daquele que é perfeito, daquele que tudo sabe, só que nós não nos percebemos assim. Quando a gente pergunta para alguém quais as tuas habilidades, capacidades positivas, muitas vezes a pessoa não sabe dizer uma, fica em silêncio. Agora, quando a gente diz assim, diga alguma coisa que não é legal em você, a pessoa sabe discorrer uma série de coisas, mas nós temos luz dentro de nós. Às vezes nós temos a habilidade de saber escutar o outro. Silvana, isso é uma habilidade, é uma capacidade? É, e muito grande. É um tipo de inteligência que quando a gente consegue desenvolver a aptidão da escuta ativa, isso é maravilhoso. Quando eu consigo me auto-perceber, me auto-escutar, isso também é uma habilidade? Claro que é. Então, nós temos tantas habilidades, tantas funções positivas, é que a gente não consegue identificar isso em nós por uma questão até cultural. Porque na nossa cultura, nós limitamos o conceito de habilidade e de capacidade. Todas elas estão ligadas ao nível de inteligência e de cognição e de razão. E aquelas que estão do lado da emoção e do sentimento, muitas vezes não são valorizadas. Então eu lembro bem, quando uma das minhas filhas era bem pequena, estava no primeiro ou segundo ano escolar, hoje eu já não sei dizer que ano é esse, porque mudou muito a nomenclatura, né? Eu fui chamada, a professora me chamou ao colégio e disse, a sua filha tem problema, ela não é inteligente o suficiente para desenvolver a matemática. Era na época de continha, de somar, de diminuir, depois a divisão, multiplicação. Eu disse, professora, então, o que nós podemos fazer, né, para ajudar essa minha filha? Mas eu queria saber como é que ela é na aula de educação física. Maravilhosa. Eu digo, ai, que bom. Nossa, ela é muito boa nos joguinhos, jogar junto com os colegas, de sociabilização, ela é muito boa. Eu digo, nossa, então ela é muito inteligente nessa área. E às vezes a gente não valoriza, né? A gente acha que essa inteligência sinestésica é pouca coisa. Saber lidar com o corpo, até onde eu posso ir, as minhas potencialidades físicas, o saber dançar, o saber lidar com o esporte, é uma alta especialização da nossa espécie e nós não valorizamos, né, o meu amigo cantor? A musicalidade é tão matemática, a musicalidade, ela é tão simétrica que às vezes para aprender não é muito fácil. Nós temos um coral aqui na SET e, aliás, quem quiser fazer parte, todos estão convidados.
Qual é a voz que está faltando? O baixo, quem é? Aquele que canta mais assim, né? Olha aí, então quem tem vontade de fazer parte é uma inteligência muito especial a da música. Então venham cantar conosco. Então nós temos que precisar nos identificar com essas potências divinas. Então eu estava falando do receituário médico, né? Às vezes eu vou falando, vocês têm que dizer volta, porque eu vou indo e me perco no horário que já está quase aí na hora de nós terminarmos. Bom, uma outra comprimidinho, uma outra pílula da vida que Jesus disse para mim, ele disse: Silvana, tu ora por aqueles que trabalham na saúde? Tu oras por aquele que limpa o lixo lá do hospital? Por aquele que vai lá passar o pano e limpar os lugares que estão mais infectados? Porque às vezes a gente acha que tem que orar só pelos médicos, né? Tu ora pelo atendente que vai lá ver se o sangue está entrando, se a injeção, o medicamento está ok, pelo enfermeiro, pelos médicos, porque é uma equipe que trabalha junto, gente. Então, orar pelos nossos trabalhadores da área da saúde, que nessa hora tem gente que está começando o turno de trabalho. Olha só. Então, se nós reservarmos 1 minuto, 2 minutos de elevarmos o nosso pensamento e direcionarmos para as nossas casas de saúde, nós vamos receber tanto em troca. Olha, é de assustar. Eu morei por muito tempo da minha vida no centro da cidade. A área de serviço, eu via o hospital de caridade. Então eu orava, eu ia lá, eu digo, ai, o pessoal está trabalhando, às vezes eu estava lá de madrugada, olhando. E por muitas vezes eu precisei levar a minha mãe no hospital de caridade. Olha, é de ficar assustado. Mas eu chegava lá no hospital, parecia que eu já conhecia muita gente que estava lá trabalhando. E eu sentia que não era só encarnados, porque dentro de uma área hospitalar há equipes espirituais atuantes 24 horas por dia. A casa espírita, quando nós terminamos o trabalho aqui, fechamos, apagamos as luzes, a pátria espiritual faz daqui um hospital que atende encarnados e desencarnados. Porque a gente acha que vai atender só espíritos desencarnados, não. Muitos de nós voltamos a Sete ou a outras casas espíritas ou a outras denominações religiosas e vamos receber a energia necessária para repor tudo que nós necessitamos. Então, são medicamentos que Jesus, como nosso irmão, deixa para nós, para que a gente utilize. E é o último medicamento que ele deixou para mim, disse assim: utiliza o teu travesseiro como teu confidente. Quem aqui, gente, jura que já não chorou grudada no travesseiro, né? Quantas vezes o travesseiro enxugou nossas lágrimas e ainda enxuga, porque às vezes é o que nos conforta, né? É quando a gente está no nosso ninho, a gente puxa o cobertor, se ajeita ali no travesseiro e as lágrimas caem, porque ou o dia foi difícil, ou os ressentimentos voltaram. Então, muitas vezes nós temos essa dificuldade, né, de nos harmonizar para o bom sono, para que recomece todo o processo energético novamente. Mas nós temos essa oportunidade diariamente, então não percamos a oportunidade de dormir melhor e de acordar mais feliz, porque isso são pílulas, são medicamentos, são consultas com Jesus, que todas as noites nos dá esta orientação. Eu gostaria agora, neste momento, que a gente, quem tivesse condições, às vezes a gente não tem, de fechar um pouquinho os nossos olhos, vai ser rapidinho, pessoal, né? Descansar um pouquinho os nossos pés, vamos imaginar que a gente está descalço, pisando uma grama,
já com o sereno da noite, né? Sentindo aquele friozinho da noite, passamos por um portão de madeira lindo. Entramos num jardim tão lindo, com tantas flores. E o céu já está salpicado de estrelas. Pode deixar o neném, mamãe, pode deixar. E o céu cheio de estrelas e nós subimos um pouquinho, porque esse jardim é elevado. As flores nos acompanham e tem uma estrela maior que brilha um pouco mais e o nosso olhar se fixa a ela. E ela vai brilhando e o seu brilho vai aumentando e chega a nos alcançar. E quando olhamos, é Jesus, nosso irmão, que veio nos dar um abraço, que veio nos acolher, que veio ajudar a carregar aquilo que é pesado para nós e disse: vá tranquilo, vá em paz, amanhã será um novo dia. Nos abraçou calmamente e pediu que retornássemos. E antes de repassar pelo portão, teríamos direito de pegar uma única florzinha. Cada um pegou uma. Olhem a pétalas, o aroma. Tem até uma carochinha que está andando pela flor. Repassamos pelo portão, fechamos, chegamos na Ferte, sentamos e estamos aqui novamente. Sejamos bem-vindos e eu gostaria de saber se alguém lembra da cor da flor que trouxe. Quantas flores, viu que jardim maravilhoso? É isso, gente. Todos os dias, a todos os momentos, nós temos esse potencial. Então vamos utilizar para que o nosso coração também seja um jardim radioso, resplandecente de luz. Gente, sempre é tempo de semear e também tempo de colher. Então que saibamos colher boas flores, porque eu tenho certeza que cada um de nós é um bom jardineiro, um bom semeador. Que Jesus nos abençoe nesta noite tão alegre, tão especial, porque eu estou aqui com vocês. E que assim seja.